Tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre um aspecto que envolve a crucificação de Jesus, uma das 7 declarações que ele proferiu na cruz, que foi aquela declaração que, para mim, a meu ver, foi a mais importante, quando ele disse, está consumado, que está lá em Mateus 27, 50 e 51, que diz assim, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. E o tema que eu gostaria de compartilhar com você neste vídeo é o fim do tempo da lei. O fim do tempo da lei. Quando Jesus declarou na cruz que estava consumado, ele então realmente concluiu a sua obra. Ele terminou aquilo que ele veio para fazer. E ele foi anunciado nas profecias do Antigo Testamento que ele seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Moisés disse também que ele seria o grande profeta, que todos deveriam ouvi-lo. E se alguém não o ouvisse, ele seria desarraigado do seu povo, seria apartado das promessas de Deus. E a Bíblia fala de Jesus de muitas formas. A Bíblia fala de Jesus como a esperança dos gentios, porque lá em Isaías 49 diz que ele não viria somente para a nação de Israel, mas ele também seria a salvação para todas as nações da terra. Então Jesus veio a este mundo para consumar a obra que ele tinha para fazer, que o Pai queria que ele fizesse, que era morrer, dar a sua vida, derramar o seu sangue e estabelecer o sacrifício perfeito para abençoar todas as famílias da terra, todas as pessoas que nele colocarem a sua confiança, a sua fé. Por isso que tem um versículo-chave nas Escrituras que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E então ele foi levantado naquela cruz. Ele foi levantado entre o céu e a terra. E Jesus mesmo disse que quando ele fosse levantado da terra, atrairia todos a si mesmo. E lá na cruz, ele disse algumas palavras. Uma delas é esse texto que nós lemos. Está consumado, ou tudo está consumado. E ali ele entregou o Espírito, ele rendeu o Espírito e morreu. E depois ele foi sepultado, retirado da cruz e sepultado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. Mas o ponto que eu gostaria de destacar é o fim do tempo da lei. O que aconteceu quando Jesus deu o seu brado na cruz, está consumado? Aconteceu algo interessante. O templo de Jerusalém, onde haviam os sacerdotes descendentes de Arão, que oficiavam diante de Deus, e que eles faziam os sacrifícios de animais que o povo pedia, que o povo requeria, para que Deus perdoasse os seus pecados. Aquele véu, porque o templo tinha 3 partes, né? O átrio exterior, o lugar santo e o santíssimo, ou o santo dos santos. E lá no lugar do Santo dos Santos estava a Arca da Aliança com as pedras da lei, com a palavra de Deus. E tinha também a vara de Arão que floresceu e um pote com um pouco do maná lá do deserto. Mas principalmente ali estava a presença de Deus, o sinal, o símbolo, a representação da presença de Deus. Mas quando aquele brado de Cristo ecoou na cruz do Calvário, quando ele morreu, entregou o seu Espírito e disse, tudo está consumado, o véu que separava o lugar santíssimo do Santo dos Santos foi rasgado. E foi rasgado não de baixo para cima, foi rasgado de cima para baixo, de alto a baixo. Era um véu muito espesso. Ninguém podia entrar naquele lugar. Só o sumo sacerdote, descendente direto de Arão, podia entrar uma vez no ano, no 7º mês, no 7º dia, no dia da expiação. Isso porque só ele podia entrar naquele lugar que representava a presença de Deus. Mas a Bíblia fala que Jesus, pelo seu sangue, pela sua morte, ele abriu um novo e vivo caminho que nos conduz para o Pai. Por isso que aquele véu se rasgou de alto a baixo. E por isso que significou o término do tempo da lei de Moisés, o término do tempo do sacerdócio aarônico, do sacerdócio que sacrificava animais para pedir o perdão dos pecados para Deus. Agora ninguém precisa mais sacrificar animais. Agora o tempo da lei não está mais atuante, né? Esse tempo cessou, esse tempo terminou e Jesus inaugurou um novo tempo, o tempo em que ele é ele mesmo, o sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Foi ele quem entrou na presença de Deus, não naquele
templo. Naquele templo foi fechado. Aquele templo, na verdade, foi destruído no ano 70 da nossa era cristã, conforme Jesus profetizou em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Agora, nós vemos no livro de Hebreus a narrativa, a informação de que Jesus entrou no santuário de Deus, na glória de Deus, lá na glória de Deus, no trono de Deus. E ele foi até o Pai Celestial, com o seu próprio sangue, e abriu o caminho, e ele franqueou o caminho para a presença de Deus. Agora nós podemos entrar na presença de Deus sem necessidade de termos em nossas mãos sangue de animais. Nós podemos entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pela morte de Jesus. Agora Jesus é o nosso caminho. Agora Jesus, a nossa porta de entrada para a presença de Deus. Por isso que a Bíblia mostra a exclusão de qualquer outra tentativa, de qualquer outra possibilidade de chegarmos até Deus, só através de Jesus. Por isso que está escrito lá em 1 Timóteo 2,5, que o apóstolo diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só há um caminho, só há um mediador, só há uma ponte, só há uma possibilidade de chegarmos até Deus. É crendo em Jesus Cristo, aceitando a Cristo como nosso Senhor e Salvador, como aquele que realizou o sacrifício perfeito, uma vez para sempre, para nos conduzir a Deus. Assim, em todas as gerações, eles podem chegar até Deus pela fé em Jesus Cristo. As gerações antigas, eles chegaram até Deus pela confiança na promessa desse Messias, da promessa desta nova aliança no sangue de Jesus. E agora, as gerações que vieram depois de Cristo, depois deste sacrifício bendito, eles podem chegar a Deus, entrar na presença de Deus, não com boas obras, não porque fizeram penitências, não porque fizeram isso e aquilo, foram a este e aquele lugar, não, mas pela fé em Jesus Cristo. Por isso que diz o texto central dos evangelhos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se o texto terminasse em não pereça, para mim já estaria pleno, já estaria perfeito, mas a Bíblia acrescenta: e tenha a vida eterna. Só Jesus pode nos dar a vida eterna, que todos nós ansiamos, que todas as pessoas desejam tanto, que é viver e viver eternamente. E a Bíblia fala que só há um caminho para Deus, que só há uma possibilidade de chegarmos até Deus. Portanto, este brado de Cristo, da cruz do Calvário, declarando que estava consumada a sua obra, isto encerrou o tempo da lei. Isso fez com que o véu se rasgasse de alto a baixo no templo de Salomão, no templo de Jerusalém. Agora não tem mais o tempo da lei. Agora não é mais o tempo de sacrifício de animais. Agora não é mais o tempo de observar esse e aquele preceito, e sim de receber a Cristo, de confessar a Cristo, de invocar a Cristo, o nome de Jesus, na sua vida e sobre a sua família, dizendo: Senhor, reina sobre a minha vida, Senhor, reina sobre a minha família, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E este é o tempo que permanece até o arrebatamento da Igreja de Cristo. Por isso nós dizemos e encerramos nossos vídeos dizendo: o tempo está cumprido, não é? E o Rei está voltando. É tempo de preparação.